Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente agora vai começar o nosso encontro primeiro do segundo bimestre. Espero que todos tenham aproveitado o nosso feriado na semana passada, né? Foi um feriado estratégico que a gente pôde contar. E agora a gente volta para reiniciar as aulas de parasita. A gente começa agora o segundo bimestre com um assunto novo. A gente vai agora começar a estudar um pouco sobre os eumintos. São os vermes, que também causam doenças parasitárias. Antes da gente começar o assunto, de fato, o professor vai falar um pouco sobre a nossa devolutiva de prova. Então, a gente, além de ter tido o nosso feriado na semana passada, a gente teve ainda na semana retrasada a semana de provas, né? Então, a gente ficou com o nosso tempo ali todo investido nisso, em resolver as questões, as avaliações das disciplinas diferentes. Então, hoje, na prática, a gente já está 2 semanas sem aula, né? Um pouco mais, se a gente 3 semanas, na verdade, né? Então a gente vai hoje, antes de mais nada, fazer um pouco de devolutivo, conversar um pouco sobre essa prova. Né? Primeiro, eu já posso falar, felizmente, notas foram no geral boas. Né? Então, tanto a turma da noite, que deve estar vendo agora a nossa live, o nosso vídeo, né? Quanto a turma da noite, que está com o professor, a gente obteve uma média aproximadamente 8, uma média muito boa, né? Considerando o assunto que o professor, assim, na minha percepção, eu acredito que seja assunto de médio para difícil, né? A parasitologia é uma ciência que envolve não só a consciência de saúde pública, né? Ela é uma ciência que envolve um pouquinho de memorização também, porque a gente está falando aqui de ciclos de vida, a gente está falando ali, o senhor só vai compartilhar aqui, tá? Não se assuste porque vai mudar a imagem, né? Então a gente está falando de ciclos de vida, a gente está falando de formas evolutivas, cada parasita tem uma morfologia, tem um nome diferente, às vezes tem um vetor, às vezes não tem. Os sinais clínicos mudam bastante, enfim, no geral, né? O conceito que eu tenho da disciplina é que seja uma dificuldade média para difícil. E vocês podem ter percebido que boa parte das questões elas foram retiradas de vestibulares, não são questões de concursos públicos, né? E, no entanto, a gente teve ali a maior parte das questões com acerto. Então, os alunos, vocês aqui, leram a questão, compreenderam bem, né? Das 10 questões da prova, 2 delas eram casos clínicos, né? Um pouco parecidos com aquilo que a gente veio abordando no final de cada aula. Então, assim, a experiência que o professor conclui é que foi algo bastante positivo, né? Vamos tentar agora manter esse mesmo rendimento para o nosso segundo bimestre. Aproveitar que a gente vai ter menos conteúdo que foi passado no primeiro e a gente consegue passar, né, de forma muito tranquila pela disciplina. Tá? Lembrando que isso aqui, essa disciplina é bem relevante, vocês terem ido bem, porque a gente está falando de um assunto que está presente na nossa vida. Países tropicais e subtropicais como o Brasil são regiões que apresentam um número muito grande de parasitoses. Aquilo que a gente veio falando bastante nesse bimestre, né? Hoje a gente vai ver alguns números que mostram que as parasitoses estão muito frequentes. Uma atualização do CDC, Center for Disease Control, né? Mostra pra gente que a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com parasitose. Então, a gente está falando aí de, no mínimo, 20% da população mundial. O número na prática é um pouco maior do que isso. Né? Então a gente percebe que isso não é algo tolo, que a gente só decora para uma prova. Não. Isso faz parte da nossa vida como profissional de saúde. Tá? Nesse primeiro gráfico aqui, o professor mostra o rendimento geral, né? Então, o número de participantes aqui e o mapa de notas, né? Então, vocês podem verificar que, de fato, a maior parte dos alunos se apresentou acima da média. Isso é muito positivo. O mapa de calor aqui, mapa de gráfico, tanto do diurno quanto da turma do noturno, foram semelhantes. A gente teve ali um rendimento bem uniforme. Fico muito feliz por isso. Tá? Eu agora vou, pessoal, começar a mostrar um pouco sobre as questões de prova, né, sobre as 10 questões que a gente tem que fazer. E, por favor, né, como se trata de uma devolutiva de prova, você pode me interromper e dialogar com o professor a hora que você achar mais adequado. Tá bom? Então, se você não entender uma questão, se você gostaria de conversar algo, vamos aproveitar que a gente está nesse momento de devolutiva e a gente troca experiências daí. Tá bom, não aceite a palavra do professor se você viu algo que gostaria de comentar, ok? Só aí liga o microfone e pede ali a atenção do professor. Tá bom? Beleza, então. A gente vai começar revisando aqui a primeira questão da nossa prova, que foi essa daqui, né? A gente algumas questões o professor
considero fáceis, outras médias e, por fim, as difíceis, tá? A maior parte das questões eu acredito que estivesse no nível médio. Nós tivemos umas 2 questões de nível difícil e talvez 2 questões de nível fácil. Bom, eu vou comentando à medida que a gente vai passando pelas questões. Bom, essa primeira aqui, o professor considera de nível fácil. As 2 questões fáceis eram uma delas, né? Porque a gente está falando de algo que foi apresentado teoricamente lá no nosso primeiro dia de aula, né? Sobre os requisitos para um organismo ser considerado um parasita. Vamos lá. Uma região, uma exploração por matas virgens nos permite coletar milhares de protozoários nas lagoas, nas árvores e no solo. Uma rápida observação desses organismos de vida livre, microscópio, os distingue facilmente dos protozoários causadores de doenças. As diferenças são marcantes porque a gente tem algumas frases e algumas estão certas, outras estão erradas. A gente vai tentar identificar quais delas são verdadeiras, né? Vamos lá. A gente tem que entender por que existem diferenças entre seres que eu chamo de parasitas e seres que eu chamo realmente de vida livre, né? A primeira frase, frase 1. Os protozoários parasitos possuem adaptações morfológicas para seu estilo de vida. Essa frase aqui está de acordo com aquilo que a gente comentou, né? Sim, de fato. A gente falou que parasitas protozoários têm que ter alguma modificação no seu corpo para serem considerados parasitas. Frase 1 está certa. Frase 2. Os protozoários parasitos não vivem em nenhum momento do seu ciclo no ambiente. Não, essa frase aqui ela tá falsa. Eles chegam a viver, dependendo do protozoário, um tempo sim no ambiente. A gente falou, por exemplo, da giardia, que chega a viver, por exemplo, na água. Né? Alguns protozoários que a gente comentou vivem no solo, inclusive. Né? 3. As células de vida livre se nutrem de forma independente de um organismo. Sim, as células de vida livre, de fato, não precisam de organismo para sobreviver. Por isso que a gente chama, né, de vida livre. Frase 3 está correta. Frase 4. Os parasitos se reproduzem de forma mais lenta que os de vida livre. Né? Essa daqui, a gente não tem necessariamente verdade nesse caso, né? Porque os parasitas de vida livre, eles se reproduzem de forma igual ou mais rápido. Né? Então essa frase aqui está errada. Né? E a frase 4 não tem muita distinção nesse quesito, né, entre os dois. Então não posso afirmar que os parasitas produzem mais lento. Né? E a frase 4, todas as afirmativas estão erradas, está falso. Que a gente já identificou aqui, né? 2 delas que são verdadeiras. Do que você tinha que marcar era a letra, aqui no caso, a letra E. A frase 1 e a frase 3 estão corretas. Certo, pessoal? Essa aqui, 95% de vocês acertou. Era uma questão fácil que a gente abordou lá no início da nossa aula. Bom? Se alguém tiver alguma coisa a comentar, por favor, chama a atenção do professor daí. Beleza? Bom, vamos avançar então, pessoal. Vamos lá. Vamos para a questão número 2. Uma criança de 8 anos acaba de sair de um internamento de 3 semanas do hospital, devido a uma cirurgia de retirada de tumor. A família a leva para um repouso na chácara do seu tio. Então, a criancinha está debilitada e foi recomendado que ela deveria repousar, descansar um pouco, mudar de ambiente, né? Tomar um ar livre ali, mudar um pouco esse ambiente estressante do hospital. Né? Ao tomar um copo de água retirado de um riacho, está em risco de adquirir qual protozoário habitante do lume? Bom, aqui nós temos nas alternativas 5 protozoários. Né? Desses 5 protozoários, somente 2 deles são protozoários habitantes do lume. A gente conversou lá, os protozoários habitantes do lume são Giardia, Trichomonas e Entameba. Esses são os 3 protozoários habitantes do lume que a gente conversou. Né? Alguns deles não são habitantes do lume. Aqui, por exemplo, a gente já poderia descartar a letra B, a gente poderia descartar a letra C e a letra E de elefante. Né? Por quê? Esses protozoários, eles são protozoários que causam a malária ou a leishmaniose. A gente nem chegou a estudar esses protozoários. Habitantes do lume aqui, somente 2. Trichomonas vaginalis ou Giardia intestinalis. Se você lembrasse da nossa aula, você lembraria que a Giardia
é um dos parasitas do intestino mais frequentes que a gente tem, adquiridos pelo contato oral, pela ingestão de água ou de alimentos contaminados, com fezes. Né? Já a tricomonas é um parasita que é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns. Ela é adquirida pelo sexo não seguro. Né? Então, a resposta correta a se marcar aqui nesse caso também, acredito que de forma bem tranquila, era a letra D de dado, Giardia intestinalis. Né? Outro fator que poderia nos auxiliar aqui, para a gente chegar na resposta, né, era ali o próprio nome científico desses protozoários. Né? Por exemplo, Giardia intestinalis. Intestinalis, do latim intestino. Né? Trichomonas vaginalis, do latim vagina. Então aqui, se você tem uma criança que com um copo de água vai adquirir uma doença, você já deve saber que é pela ingestão, tem ligação com o sistema digestivo, certo? Essa questão aqui, acho que talvez 100% das pessoas, ou um número muito próximo disso, acertou, né? E eu também considero uma das questões fáceis da prova. As duas primeiras, a que a gente iniciou a prova, eram as questões mais fáceis. Depois disso, a gente teve ali um nível um pouco mais difícil. Ok? Tranquilo, pessoal? Beleza. À medida que a gente for avançando, por favor, né, dá um toque no professor aí para em caso de dúvida. Vamos lá. Terceira questão da nossa prova. Essa aqui o professor considera de nível médio, porque você tinha que prestar atenção um pouco no enunciado e lembrar um pouco daquilo que o professor comentou na aula sobre giardíase. Né? A giardia é uma doença causada por um parasita que ele é muito comum em ambientes de alta densidade, de aglomeração. A gente falou que as crianças são os indivíduos mais afetados. É o que a gente pode, inclusive, observar aqui no próprio enunciado. Né? Vamos lá. Em uma creche, houve um surto de diarreia em 82% das crianças e 38% dos funcionários. A gente percebe que as crianças foram ali disparados os principais afetados. Né? Após os exames de fezes, o protozoário Giardia intestinalis foi incriminado como agente causador da doença. Quando uma pessoa tem a doença, elimina principalmente trofozoítos do protozoário. Com base no caso exposto, indique qual das alternativas indica a fonte mais provável de contaminação na creche. Bom, aqui você tinha que lembrar da aula que o professor comentou. Lá na aula que a gente falou de giardíase, a gente falou sobre o perfil epidemiológico mais afetado pela giardíase. Né? Nós falamos que são crianças os principais afetados. Tá? Então, aqui a gente primeiro tem que ter essa dica de lembrar da aula. A gente falou que as crianças são o principal perfil de risco. As crianças infectadas transmitem a giardíase pelas fezes. Nós também temos que ver o enunciado e a gente percebe que mais de 80% das crianças ela acabou tendo ali, né, participação. Então, grande maioria das crianças acabou sendo afetada. Então, aqui já mostra pra gente, né, que as crianças são o principal grupo de risco, certo? Então, a gente tinha que lembrar primeiro, crianças são os mais comuns. Segundo, a doença é transmitida pelas fezes. Então, vamos lá. Vamos ler questão por questão, né? Letra A. Espirro e tosse dos funcionários. Não. A giardia é uma doença transmitida por fezes. Contaminam a água, o solo, né? Não tem relação com o sistema respiratório. Letra B. Espirro e tosse das crianças. Não. Por mais que a criança seja mais afetada por giardíase, não é pelo sistema respiratório. Tá? Letra C. Presença de um vetor invertebrado. Não. O ciclo de vida da giardia é bastante simples. Ele não tem relação com a presença de um vetor. Né? Então, ele só envolve um ser humano com contato com o ambiente contaminado. Tá? Letra D. Fezes das crianças. Sim. E a gente está falando a amostra biológica, que tem mais envolvimento, e o perfil epidemiológico. Né? Letra E, fezes dos funcionários, não estaria certo, porque as crianças são o principal grupo epidemiológico. Né? Então, essa questão aqui o professor considera de nível médio, mas é a letra D, D de dado, a resposta correta. Professor, oi, diga. Mas se no caso ali não tivesse no enunciado colocado, por exemplo, a porcentagem das crianças, aí poderia ter sido dos funcionários, porque essa daí eu fiquei muito em dúvida pela questão do funcionário ali manusear a criança, né? Trocar a fralda, ele mesmo ser contaminado, depois ele vai no banheiro, se ele não lavar direito a mão, ele mesmo pode passar para a criança. Então, assim, eu achei que aí poderia ser
dos funcionários, por talvez o cuidado com a higiene, por exemplo, dos alimentos, entendeu? Aí eu fiquei muito confusa nessa questão aí. Eu entendi o que você fala. É assim, essa questão é retirada de um vestibular, né? É interessante essa questão porque mostra um caso bem real. Se a gente lembra da nossa aula, a gente falou que as crianças são os mais afetados. Os adultos, eles só vão desenvolver a doença quando eles têm um sistema imune fraco, né? Isso por si só não exclui o que você falou, a tua argumentação. Porque eu posso ter ali um adulto que tem um sistema imune fraco, né? E de fato ele vai manusear ali, né? Ele vai contaminar ali alguma coisa que as crianças estão pegando, etc, né? A questão é que quando você olha o final do enunciado, ele fala, indique qual das alternativas é a fonte mais provável, né? E hoje, nas giardias, a gente sabe que as crianças são o maior perfil epidemiológico. Então, esse fato é que deixa as crianças serem mais prováveis, mas não que não seja possível as fezes dos funcionários também terem transmitido, né? É mais provável crianças, mas os funcionários não seria uma hipótese errada, né? Infelizmente, a gente só tem uma correta, quer dizer, de todas as 5, apenas uma que valoriza a questão, né? Eu não sei qual delas que você marcou. Você chegou a marcar a letra D ou letra E? Marquei a letra E. Se o senhor for mal nessa, hein, professor? Você acabou indo mal, né? Não, isso aqui foi retirado. O professor não sacaneou vocês, não, hein? Essa aqui realmente. Mas eu acho que vários erraram essa, hein? É mesmo? Essa aqui eu não olhei estatística. Tá? Essa daqui é uma das que o professor considera de nível médio. De nível médio. Eu na minha percepção, talvez vocês não concordem comigo, né? Eu considerei de não difícil. Porque a gente tinha que lembrar da aula lá que o perfil era criança, né? Mas fácil não era também. Também não pode ser que isso aqui era moleza. Ok? Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Né? Essa aqui o professor considera difícil. Essa aqui foi tirada de um concurso bastante difícil, a Fiocruz. Né? A Fiocruz, ela é o Instituto Carlos Chagas, né? Oswaldo Cruz Carlos Chagas é um instituto que costuma fazer concursos públicos difíceis. E foi um desafio a gente colocar na nossa prova. Né? Vamos lá, então. Nas alternativas abaixo, você irá encontrar medidas de higiene normalmente utilizadas na prevenção da disseminação de doenças. Assinale a alternativa que mostra, né, uma medida ineficaz para o controle da amebíase. Aquela doença que a gente estudou, um dos 3 habitantes do lumen, que nós estudamos, né, que é responsável ali pela entameia histolítica, né, e que é responsável por invadir o nosso sistema, nosso intestino e dependendo da imunidade da pessoa, invadir outros órgãos, como pulmões e sistema nervoso. Tá? É uma doença que ela é adquirida pelo contato com água ou alimentos contaminados com fezes de pessoas que já tiveram amebíase, né? E você vai acabar adquirindo essa forma, ingestão, certo? Vamos lá, então. Primeira alternativa, lavar alimentos que serão consumidos crus. Isso faz sentido, é uma alternativa eficaz. Tá? Letra B, cloração da água potável. Essa também é uma alternativa viável. Né? O cloro ele vai ser um agente que vai destruir fungos, vírus, bactérias e outros tipos de parasita, de micróbios na água também. Letra C, sempre utilizar a latrina para defecar. Medidas de saneamento básico. Se um indivíduo afetado, infectado, ele não defecar no meio ambiente, você não vai ter como os cistos dele terem contato com o ambiente, né? Então, ter esgoto faz sentido. Letra D, lavar as mãos com água e sabão. Né? Também faz parte, né? Sempre antes de você manusear alguma coisa, você lavar as mãos com água e sabão, antes de se alimentar, né? Isso aí faz sentido. E a última, evitar contato físico com adubo. Essa daqui foi considerada errada pela Fiocruz, né? Porque você não vai passar a amebíase em contato direto com a pele. Você precisa ingerir, né, o cisto para que você obtenha ali o contato. Então você tem que ir com ingestão de água ou de alimentos, né? Então o contato físico com adubo, o adubo já é algum material tratado também, né? O adubo ele é autoclavado. Então o adubo por si só não vai passar nada, né? Não é que nem o solo contaminado, né? Se você vai comprar ali, por exemplo, o adubo ele já tem que ser um material mais tratado do que o solo natural, né? Então, letra E foi uma medida ineficaz. Essa aqui, apesar de ter sido considerada difícil, a gente não teve um grande número de erros, não. A gente
teve um número, maior parte dos alunos acertaram essa. E pessoal, vamos continuar então. Se dúvida, por favor, interrompa o professor. Número 5. Em 2009, a Fundação Bill e Melinda Gates investiu mais de 10 bilhões de dólares na produção de uma vacina contra a malária, uma das parasitoses causadas por protozoários mais comuns do mundo. Isso é uma notícia verdadeira, não é fake news isso. Né? O Bill Gates e a sua esposa Melinda têm um instituto filantrópico que eles ajudam vários tipos de instituições, várias pesquisas, né, várias abordagens pelo mundo para diminuir a pobreza. Tá? No entanto, mais de uma década depois, continuamos sem uma vacina segura contra a doença. Então os caras torraram uma grana preta para fazer uma vacina contra a malária, e mais de 10 anos depois a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Nós temos um produto, mas que não foi nem resultado do esforço deles. Outra equipe que fez essa vacina que talvez no futuro comece a se circular. Né? Enfim, quando comparamos esse dado com a produção de vacinas contra vírus e bactérias, a situação é bem diferente. Muitos produtos são desenvolvidos contra doenças infecciosas a cada ano. Por que as vacinas contra parasitas são pouco comuns? Essa questão aqui é algo que é bastante discutido entre os grupos que estudam parasitologia, entre pessoas do mundo inteiro. Inclusive, um dos alunos aqui do período noturno fez esse questionamento lá nos primeiros dias de aula. Eu me recordo bem disso. Por que a gente não tem vacina para parasita ainda, professor? Poxa, aqui na pandemia, o coronavírus, em questão de o quê? 10 meses, a gente já tinha uma vacina contra o Covid. Por que os parasitas já estão presos na vida do ser humano há tanto tempo, tantos séculos, né? Tantas décadas, e até agora a gente não tem vacinas adequadas contra parasitas? A resposta é muito complexa. Porém, das 5 alternativas que tinham aqui, apenas uma delas faria sentido. Né? Essa questão aqui o professor considera de nível médio. Não estava difícil, não. Tinha algumas alternativas até um pouco absurdas aqui. Né? Infelizmente, a maior parte de vocês acertou. Vamos lá, então. Letra A. Não existem células de imunidade específicas contra o combate a parasitas. Essa aqui está errada. Existem. A gente chegou a falar, por exemplo, dos eosinófilos, que são células do sistema imune que são voltadas, específicas contra parasitas. Né? A gente também tem outras células, como os linfócitos B, que conseguem produzir anticorpos contra vermes. Tá? Letra B. Não existem vacinas aprovadas para a proteção contra parasitos, devido à baixa demanda no cenário global. Não, a gente vem falando, todas as aulas de parasita, a gente vem falando como nós temos um grande número de indivíduos infectados por parasitas. Isso não procede. Teoricamente, a gente tem bilhões na prática de pessoas com parasitoses. Tá? Letra C. Os linfócitos produtores de anticorpos não conseguem produzi-los contra vermes. Conseguem, a gente até citou isso lá na aula quando a aluna, não me lembro qual aluna fez essa pergunta, né? A gente conversou sobre isso. Inclusive, algumas formas de diagnóstico contra parasitas utilizam a detecção de anticorpos contra vermes, né? A toxoplasmose, por exemplo, que diagnostica pesquisando anticorpos contra ele, né? Então, de fato, a gente produz. Se eles são eficazes ou não, talvez isso seja outra história. Mas que eles produzem, isso sim é verdade, né? Letra D. A dificuldade ocorre porque os parasitas adultos sempre se encontram nos vetores e não no hospedeiro. Vetores são aqueles animais que vão transmitir a doença para o ser humano, né? E isso não é verdade. A maior parte das doenças que a gente conversou até agora, as formas adultas se encontram no humano, não no vetor. Bom, a última alternativa que resta, a letra E, é a alternativa certa que era para ser marcada, né? Algo que a gente comentou tanto na revisão quanto nos primeiros dias, né? Os organismos reconhecidos como parasitas apresentam formas evolutivas capazes de se evadirem de leucócitos. Então, a gente falou, por exemplo, que quando o sistema imune começa a produzir anticorpos contra o parasita ele se transforma na outra população evolutiva, ele vai se evoluindo ao longo do ciclo de vida, né? E com isso, a gente não consegue vencê-los, né? Então, você produz anticorpos contra o esporozoito. Aí o parasita lá se transforma em merozoito.
lá na doença de Chagas. Né? A gente produz anticorpos contra a mastigota. Aí o parasita se transforma em tripomastigota. Então aqueles anticorpos contra a mastigota não tem mais valor. O tripomastigota tem outras proteínas de superfície. Então, nesse caso, não acaba tendo ali uma complementaridade química. Então o parasita, ele, entre aspas, está sempre escapando do sistema imune. Esse é o grande calcanhar de Aquiles que a gente tem hoje para a gente produzir vacinas eficazes. Certo, pessoal? Alguma consideração? Beleza, então. Vamos passar para a próxima questão. Né? Aqui nós temos um dos dois, entre aspas, estudo de caso que a gente colocou na prova. Mas essa questão aqui o professor considera de nível difícil, a gente pode dizer, porque duas doenças envolvidas ao mesmo tempo. Né? Vamos lá. Um monge beneditino, colombiano, chegou ao Brasil há 3 semanas. Foi encaminhado ao hospital por seus colegas devido a náuseas, dor de cabeça e sintomas similares à febre. Na consulta com o médico, revelou participar de missões nas regiões rurais do seu país de origem, Colômbia, tá? Em que as condições de moradia e estrutura são precárias. O médico supõe que o monge pode apresentar várias doenças, dentre elas, 2 parasitoses comuns na Colômbia. 1. Doença de Chagas e 2. Toxoplasmose. Para investigar as 2 doenças, tanto a doença 1 de Chagas quanto 2 toxo, qual das alternativas expõe os exames que o médico deveria solicitar respectivamente? Ou seja, cada alternativa aqui vai me mostrar 2 testes. O primeiro teste da alternativa relacionado a qual que é o melhor para a doença de Chagas, e o segundo teste, qual que seria o melhor para a toxoplasmose. Então aqui envolve que a gente conversou em 2 aulas, certo? Vamos lá então. Primeira alternativa. Letra A. Pesquisa de anticorpos e cultura do parasita. Podem ser realizados? Pode, né? Mas eles não são os testes mais realizados. Letra B. Esfregaço sanguíneo e imunofluorescência? Sim. Esses são os testes mais realizados que a gente tem aqui no país. Né? Cultura do parasita na letra A, lá para toxo, já nem é mais feito, inclusive. É em desuso. Né? Letra B é certa. Eu vou ler as outras. Né? Letra C. Radiografia. Não, não é feito. E esfregaço sanguíneo? Para toxo, não. Então está totalmente errado. Letra D. Microscopia de fezes. Para a doença de Chagas? Não. E esfregaço sanguíneo? Para toxo? Também não. Letra E. Cultura do parasita, na primeira, poderia ser. Segunda parte, radiografia? Não. Para toxo seria só um algo complementar, não tem relação nenhuma com a doença em si. Então a primeira parte pode estar mais ou menos certa, a segunda parte está errada. A única que, de fato, tranquilamente é verdadeira, seria a letra B, o esfregaço sanguíneo, para a gente pesquisar a presença dos tripomastigotas no sangue, e imunofluorescência para detectar anticorpos contra as formas, né, taquizoítos do toxoplasma. Certo, pessoal? Algum comentário? Vamos continuar então. Essa aqui o professor considera de nível difícil, porque a gente estava falando de 2 doenças, né? 7ª questão. Em março de 2005, foi constatado um surto da doença de Chagas na região litorânea de Santa Catarina, atingindo 25 pessoas e resultando em 3 mortes. Este fato, totalmente inesperado para uma área não endêmica da doença, dificultou inicialmente o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde, que chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. Isso é algo verdadeiro. Né? O vestibular da UFSC mostrou isso e, de fato, aconteceu mesmo. A constatação da infecção natural pelo Trypanosoma cruzi em um gambá e em vários exemplares de triatomíneos, ou seja, em barbeiros, confirmou a existência de um ciclo de transmissão do parasita naquela região. Como o professor falou na aula de doença de Chagas, existem vários animais que podem manter o parasita viável. Né? Não é só no barbeiro e no ser humano que se encontra. Não, existem mamíferos que mantêm a população viável. Né? O gambá é uma delas. Né? Esse texto foi adaptado na revista Ciência Hoje, número 2017, de julho de 2005. Né? Pergunta. Sobre a origem, transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico, tratamento da doença de Chagas, ou seja, tudo relacionado à doença de Chagas, é correto afirmar que
Tá? Vamos lá, então. Essa daqui, o professor considera de nível médio? Não dá para considerar muito de nível fácil essa. Né? Isso aqui a gente falou tudo aqui lá na nossa aula sobre doença de Chagas e na revisão também, relembrando. Né? Letra A. A forma mais comum da doença se dá pela ingestão de alimentos e água contaminados. Não. Existe lá alguns casos esparsos de contaminação por ingestão, por exemplo, de açaí, né? Mas isso é algo raro de acontecer. Né? Disparado, a principal forma, é pela picada do inseto transmissor, o barbeiro. Né? Letra B. Embora existam formas de tratamento, como a terapêutica, não existem formas eficazes de prevenção contra a doença. O ciclo de vida ocorre de maneira inflexível. Não. A gente sabe que hoje existem formas de prevenção. O combate ao barbeiro, relações sanitárias, como casas de alvenaria, reduzem a porcentagem muito grande de transmissão da doença. O Brasil no século XX aqui reduziu muito a doença de Chagas comparada ao século XIX. Então, de fato, a infraestrutura, saneamento básico, estrutura de maior qualidade, diminuiu a doença sim. Né? Letra C. Em geral, a doença tem duas etapas distintas no homem. A fase inicial, aguda, caracterizada por elevada parasitemia e estado febril, ou seja, a presença do parasita no sangue e febre, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes. Essa alternativa aqui era a alternativa correta, que era para ser marcada. A gente falou que o barbeiro, ao picar o indivíduo, ele vai, né, injetar o parasita ali na corrente circulatória. Então, você tem uma grande quantidade de tripomastigotas no sangue, a pessoa tem aquele sinal que ele é uma febre, e o parasita começa a entrar nas nossas células. Né? Com o passar do tempo, boa parte das células do sangue pode estar infectada. Né? E você acaba diminuindo o número de circulantes. Isso começa a alternar um pouco picos desse parasita. Né? Letra D. O hospedeiro definitivo da doença são os triatomíneos, conhecidos popularmente como barbeiros. Não. O hospedeiro definitivo, no caso, é o homem. O barbeiro ele é o hospedeiro intermediário da doença de Chagas. Ele que vai albergar as formas jovens. Tá? Letra E. O tratamento mais eficaz consiste na antibiótico-terapia combinada. Também não. E nós estamos falando de um protozoário. O protozoário ele não consegue ser destruído por antibióticos. Antibióticos têm um poder apenas contra bactérias. Certo, pessoal? Então aqui, a alternativa a ser marcada era a letra C. Boa parte dos alunos acertou essa alternativa. Né? Eu estou falando boa parte dos alunos toda a questão. Vocês, o professor está toda hora falando isso, todo mundo acertou, tudo bom. A nota de vocês foi alta, né? Média 8 é uma média bastante elevada. Então, realmente, toda a questão, a maior parte dos alunos acertou mesmo. Né? Beleza, pessoal? Vamos continuar. Penúltima questão. Belo Horizonte é hoje um município com alta densidade populacional, o que mais sofre com a ocorrência da toxoplasmose. Também o que mais investe em autocontrole e detecção da doença. Os primeiros casos humanos no município ocorreram em 94 na Regional Leste. Desde então, a doença atingiu regionais limítrofes, como o Nordeste, Norte, Renda Nova e mais recentemente o Noroeste. E isso tudo da região do Belo Horizonte. Né? Conhecendo os principais aspectos do ciclo de vida de Tegonte, protozoário que causa toxoplasmose, assinale a alternativa que expõe o provável avanço da doença na região. Estava falando que antigamente a doença não era comum, mas mesmo investindo recursos contra a infecção, contra a toxoplasmose, os números aumentaram de 94 para cá. Então tem um aumento no nível de pessoas com toxo, certo? Das 5 alternativas, apenas uma delas mostra qual é a mais plausível para o número da doença ter realmente acontecido em grande prevalência de seres humanos. Lembrando tudo aquilo que nós conversamos sobre a toxoplasmose, vamos às alternativas então. Né? Letra A. Urbanização do inseto vetor, uma vez que houve degradação do seu habitat natural. Não corresponde à toxoplasmose. A gente falou que aqui os transmissores da doença são aqueles mamíferos, vertebrados, que se encontram no ambiente. Não tem a participação de um inseto aqui. É errado. Letra B. Descaso da população quando relacionado a campanhas de vacinação contra esse agente, contra esse protozoário. Também está errado. Primeiro, porque não existe uma vacina contra toxo. Segundo, não existe um descaso da população contra ela.
Nenhum nem outro. Não existe a vacina, como é que a população vai ter um descaso com ela? Né? Letra C. Falta de informação da população acerca dos riscos do consumo de carne mal cozida. Sim, essa alternativa é que precisa ser marcada. A gente comentou que, lá na nossa aula de tóxico, apesar da gente ter o gato como hospedeiro definitivo, o gato eliminar o parasita pelas fezes, estatisticamente, o ser humano adquire mais toxoplasmose ao ingerir carne crua ou mal cozida, né? Porque nós temos animais vertebrados, como o bovino, como o ovino, que vão transmitir para a gente pela carne, a presença do parasita na sua musculatura, né? Então, o ser humano, não adianta nada ele ficar falando para você acabar com os gatos e ficar comendo carne crua. É justamente a carne crua uma das principais formas de infecção do toxoplasmose. Provavelmente o consumo de carne crua aumentou na região, o número de animais afetados foi aumentando. Não que o mineiro começou a comer carne crua de lá para cá em maior quantidade. Não. Provavelmente o número de animais afetados começou a aumentar. E aí, como comiam carne mal cozida normalmente, aí começou a aumentar a doença. É isso. Letra C é correta por esse motivo. Vamos ler as outras, né? Letra D. Falta de campanhas que exterminem gatos semidomiciliados, os responsáveis pela doença em humanos. Não, a galera lá vai começar a exterminar gato. Não, não funciona isso, né? O gato, ele apresenta o parasita no seu intestino? Apresenta os adultos? Sim, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro, os gatos domiciliados não são aqueles principais transmissores, né? São geralmente os gatos que têm um ciclo urbano, que são semidomiciliados, né? Segundo, estatisticamente, a gente falou na nossa aula algumas vezes, né? É realmente o consumo de carne crua, não tanto transmissão pelo gato. Com isso, o professor não está falando que uma pessoa não pode pegar tóxico pelo gato. Sem dúvida pode, né? Mas estatisticamente não é a forma mais comum. A gente sempre tem que pensar, quando a gente fala de saúde pública, quais são as principais formas. A gente não está descartando nada. A gente tem que, pela lógica, saber quais são ali disparadas as mais frequentes, né? E a última, grande número de cães vadios na área urbana, principalmente em regiões periféricas. Coitado do cachorro ali, o menos tem a ver com a doença, né? Se isso aqui a gente estivesse falando de leishmaniose, até a gente poderia considerar. Mas aqui, no caso da tóxico, não tem relação. Ok? Essa aqui o professor considera de nível médio, pessoal, né? A gente falou, a gente vendeu bastante essa ideia do consumo de carne crua como um fator importante para toxoplasmose lá nas nossas aulas, né? E a nossa última questão da prova, essa aqui o professor considera de nível difícil. Essa aqui considera de nível difícil porque a gente tinha que interpretar e mais excluir as erradas do que acertar a correta. Então, vamos lá. Todo agente potencial, potencialmente patogênico, é capaz de se manter em um hospedeiro, caso encontre as condições propícias à sua reprodução e os nutrientes necessários às suas atividades vitais. Em um modelo experimental, quando se infecta um animal de laboratório com um agente patogênico e determina-se o aparecimento das lesões no hospedeiro, pode-se avaliar prioritariamente. Ele está falando o seguinte: quando você tem um animal em um laboratório, um hospital vai usar um animal para diagnóstico, por exemplo, né? Quando você vai infectar de maneira experimental esse animal, o que você pode, qual das alternativas aqui você pode avaliar, né? Então, a gente tem aqui algumas coisas, algumas variáveis que a gente chegou a comentar na nossa aula 1 e na nossa aula 2, tá? Vamos lá então. Letra A, patogenicidade e resposta imunológica. Essa de cara já era a primeira correta, né? Quando você infecta o animal, você quer ver o quê? Você quer ver o aparecimento dos sinais clínicos, certo? Isso é patogenicidade. E você quer avaliar ali a resposta imune dele, né? Por isso que não existe outro motivo para você infectar um animal no laboratório que não seja esse, certo, pessoal? Vamos ler as outras, né? Letra B, incidência e morbidade. O que é incidência e morbidade? A gente está falando da capacidade que o indivíduo tem de infectar uma outra pessoa na população. A gente está falando de um animal de laboratório, ele não vai transmitir a doença para outras pessoas, né? Então essa alternativa aqui, essa variável está errada. Letra C, o diagnóstico e a prevenção. O diagnóstico até poderia ser, mas a gente não vai infectar um animal para a gente ver a prevenção, pelo contrário, né? Letra D, a sazonalidade e o diagnóstico. Sazonalidade é você avaliar o perfil, a frequência de uma doença ao longo do ano, né? Aqui não tem relação com o animal ali confinado no laboratório. E a última, a resposta imune e incidência. Bom, a resposta imune poderia estar correta,
A incidência não. A incidência mostra aquilo que o professor falou ali na letra B, né? Capacidade de um indivíduo de transmitir a doença para outro. De todas as questões, o professor julga essa mais difícil, porque essa envolvia um pouco de teoria, né, de transmissão de doenças. Né? A gente colocou essa daqui porque essa daqui foi repetida bastante em vestibulares, para o aluno ter uma noção de de alguns critérios de doenças infecciosas. Por isso que a gente colocou aqui na nossa prova. E aí, pessoal? Mas essa aqui não era fácil. O professor considera essa aqui nível difícil. Mesmo assim, número significa, mesmo sendo a mais difícil da prova, não foi a questão mais errada. Número razoavelmente bom de pessoas acertou. Ok? Vamos continuar então, agora sim, a nossa última questão. Lá, uma creche municipal em Curitiba recebeu uma visita de funcionários da Secretaria da Saúde, devido a um surto de diarreia infantil. Os funcionários coletaram amostras da água, alimentos, fezes de alunos e alguns insetos do local. Alguns pais e responsáveis acompanharam a visita técnica e pediram aos farmacêuticos que coletassem o sangue das crianças, a fim de solucionar o caso de forma mais rápida. Considerando os dados epidemiológicos do estado e o padrão de doenças passíveis desse surto em particular, o farmacêutico negou-se a coleta de sangue. E o argumento dele, né, foi o seguinte: aí a gente tinha 5 alternativas, você tinha que mostrar qual das 5 possíveis frases, qual dos 5 possíveis argumentos seria mais lógico, seria o mais correto do funcionário explicar para os pais. Os pais já queriam que o funcionário fosse furando a criançada para tirar sangue, né? E o funcionário falou o seguinte: letra A suspeita da doença é doença de Chagas. Nesse caso, a coleta de alimento do local é o suficiente. Totalmente errado, né? Primeiro, não se trata de doença de Chagas. A gente falou que estatisticamente surtos de diarreias em crianças são outros agentes. Aí, coletando alimentos, você não vai descobrir também. Letra B, suspeita de giardíase. Nesse caso, a coleta de água e fezes é a suficiente. Essa frase é bastante plausível. Se o funcionário argumentasse isso, dissesse isso, estaria totalmente correto. Então a letra B era para ser marcada. Vamos ler as outras, né? Letra C, suspeita de doença de Chagas. Neste caso, a coleta de insetos no local é suficiente. Bom, coletar o inseto até poderia ser, né? Não sei se ele vai encontrar barbeiro aqui, né? Mas a suspeita não é doença de Chagas. A doença de Chagas não daria um surto de diarreia em crianças. Teria outros sinais. Tá? Letra D, suspeita de toxoplasmose. Nesse caso, a coleta dos vetores do local é o suficiente. Não, toxoplasmose não está associada à diarreia, surto em crianças dessa natureza. É uma doença de caráter um pouco mais crônico. Né? Além disso, não existiriam vetores ali, insetos, como ele colocou no local. Tá? Letra D, letra E, aliás, né? Suspeita de giardíase. Nesse caso, a coleta de vetores do local é suficiente. Está errado. A suspeita é correta, giardíase. De fato, é essa doença que está assolando as crianças. Né? O problema é que giardíase não conta com vetor. Transmissão direta humano-humano, por água ou alimentos. Não participam insetos ou vertebrados. Certo? Essa questão aqui, particularmente, estava média, é fácil, na verdade. Bom, eu vou interromper o compartilhamento aqui, né, do nosso slide, fazer algumas considerações gerais, né, antes da gente falar um pouquinho, só vou falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Tá bom, pessoal? A gente já está aí nossa devolutiva, né? É assim, mais uma vez eu congratulo tanto os alunos do noturno quanto os alunos do diurno. A gente teve uma média bastante alta, o professor considerar 8 uma média bastante elevada, né? Então, parabéns, isso é um esforço de vocês, né? A prova, a percepção do professor não estava tão difícil. Primeiro porque vocês tiveram a internet como um grande aliado, né? E parasitologia é um assunto, um tema que a gente tem a internet como um grande aliado, né? Então, dependendo da pergunta que o professor fazia ali, você podia dar um Google ali, você tinha automaticamente a resposta. Né? Então, assim, se a gente for ser bastante rígido, eu posso até dizer que não tinha nenhuma questão difícil, né? As questões eram médias para fácil, tá? Então, essa é a percepção geral do professor. Tá? E, de fato, vocês foram muito bem. Tá? Como que funciona a nossa nota, professor? Bom, como a gente falou lá no primeiro dia de aula, 70% da nota era a prova. 30% são aqueles casos clínicos que a gente pediu.
né? Então, o professor apresentava o caso clínico numa aula e você tinha ali algumas semanas, várias semanas, né, para você responder a pergunta em particular que eu fazia daquele caso clínico, né? Em geral, as notas foram muito boas dos casos clínicos, né? Então, vocês podem observar que o professor não fez um comentário, a maior parte das pessoas não recebeu comentário nenhum. Quando você não recebeu comentário nenhum, é porque a tua resposta estava satisfatória, né? Então, hoje, eu não precisava me alongar mais, né? Eu só chamo observação para duas condições que normalmente o aluno recebia um comentário. Primeiro, quando a resposta era muito superficial, né, pessoal? Vocês têm que lembrar o seguinte: quando a gente pergunta algo, uma pergunta dissertativa, você não pode dar uma resposta tão crua. Então eu não estou falando que você tem que ser que nem uma criancinha de maternal, de ensino médio. Você gosta mais de doce ou de salgado? Eu gosto mais de salgado, professor. Você não precisa ser assim, mas algumas perguntas exigiam um nível de sofisticação maior. A pessoa tem que elaborar o seu argumento, né? Algumas pessoas foram muito rápidas. Dependendo da resposta, eu não dei tudo, né? Outra coisa também, algumas pessoas misturaram, então, casos clínicos, como o professor não tinha falado, algumas pessoas trouxeram alguns dados de casos que nem passamos aqui pela parasita, talvez confundiu com alguma disciplina. Nesse caso, eu chamei a atenção ali, eu coloquei por que a pessoa não ganha nota, né? Foram poucos dos casos. A maior parte dos alunos acertaram tudo tranquilamente, né? Então eu fico muito feliz por isso. Bom, pessoal, não sei se alguém tem alguma consideração específica para se fazer, pode aproveitar para fazer. Deixo vocês à vontade. Tranquilo? Beleza. Antes da gente, então, só para a gente não ter o dia só investido na devolutiva de prova, o senhor gostaria de investir um pouco nos minutos finais ali da nossa aula para a gente abordar um pouco aquilo que a gente vai começar a ver a partir de agora. Certo, pessoal? Então, eu vou agora compartilhar os meus slides e eu gostaria de fazer uma explanação básica sobre essa nova parte da parasitologia que a gente vai estudar. A gente vai falar agora de eumintologia, né? Até o momento, a gente estava conversando sobre protozoários. Então, a gente tem aqui na parasitologia estudar aqueles organismos que vão depender do homem de alguma forma, metabolicamente, enzimaticamente, né? Até o momento, nós estudamos aqueles parasitas unicelulares, protozoários, várias formas, vários tipos de doença, mas que, no entanto, são todos unicelulares. A partir de agora, a gente vai começar a ver um novo espectro de organismos que são visíveis olho nu. São coletivamente chamados de vermes ou de eumintos, né? Isso é algo bastante abundante, redundante, né? No grego, euminto significa verme. Então você pode chamar de euminto de verme. Tecnicamente, você pode encontrar, como a gente vê nesse primeiro slide aqui, né? Tecnicamente, a gente encontra mais essa denominação em eumintos. Você pode também chamá-los de vermes, tá? Como que a gente começou a estudar vermes ou mintos, né? Essa ciência, a eumintologia, ela é muito mais antiga do que a protozoologia, aquilo que a gente vem estudando, né? Por quê? Médicos da antiguidade já conseguiam entender que alguns indivíduos eles tinham doenças pela presença desses organismos nos seus corpos, né? Então a gente tem, por exemplo, relatos de médicos gregos e romanos que faziam uma comparação entre gladiadores que tinham vermes e gladiadores que não tinham vermes. Então, gladiadores, por exemplo, escravos, que, né, eram mantidos para entreter o povo, né, os coitados tinham que lutar, eles percebiam que aqueles que tinham parasitas podiam morrer antes, porque ficavam mais fracos, mais debilitados do que aqueles gladiadores, aqueles escravos que não tinham doença. Então, você percebia que os médicos da antiguidade já tinham uma boa noção de que esses organismos eles são capazes de causar prejuízo ao homem, né? Nesse slide, a gente tem aqui desenhos de alguns desses vermes, alguns desses eumintos, né? Vocês podem observar, nós temos desenhos bastante diferentes, mas mesmo sendo aqui desenhos um pouco básicos, você já percebe que alguns deles apresentam estruturas que vão auxiliá-los, né, a infectar o ser humano. Então você vê aqui a presença de ventosas, a presença de espinhos, como essa cabeça aqui desse parasita, né, esses cólex que a gente chama, cabeça do verme, né. A gente vê fendas aqui, que são capazes de fazer uma sucção
o epitélio do intestino da pessoa, né? E a gente vê aqui indivíduos que são segmentados, como a gente falou na aula prática, por exemplo, lá do noturno, né? Que são capazes de liberar esses segmentos e, por si só, infectar novas pessoas, né? Se disseminar e infectar novos indivíduos. Então, a gente está falando aqui de uma ciência que é bastante antiga e, por mais estranho que pareça, ainda é muito comum. Tá? Esse quadro do próximo slide mostra alguns dos prejuízos que a gente pode ter quando o indivíduo é infectado por vermes, por eunucos. Você pode perceber que alguns deles são sinais que você encontra na população doente e moderna, né? E que podem, talvez não sejam uma maior certeza, mas podem estar relacionados a parasitoses causadas por vermes, né? Então, primeiro aqui, ó, existem vermes que são capazes de realizar obstrução mecânica da pessoa. Uma quantidade tão grande de vermes, uma pessoa que apresenta um número tão grande de adultos no seu intestino, que você faz uma obstrução mecânica, ou seja, você vai entupir o intestino dessas pessoas. Não há trânsito de fezes. Você pode até realizar o rompimento, a torção do intestino, essa pessoa morre. Uma morte bastante dolorida e traumática. Né? É possível isso, professor? Você não está forçando a barra? É possível. Crianças desnutridas, países pobres, infelizmente, apresentam uma chance de ter ali o ascaris, né, lubricoides, a gente vai ver daqui a pouco, infectando elas e rompendo o intestino. Um número tão grande de vermes no intestino que você acaba, né, causando uma ruptura da alça intestinal. Obstrução mecânica de vasos linfáticos, como o caso aqui da filariose, né, vermes bastante pequenininhos, mas que podem entupir veias dos vasos linfáticos, como elephantíase, né, vamos falar sobre essa doença no futuro, né, deslocamento do tecido normal, como a cistercose, né, pessoas que ficam fracas por uma produção menor de células do sangue, só fica com anemia, né, carência de vitamina. Esses vermes, no geral, eles se alimentam de nutrientes ou de sangue, ou dos dois. Né? Você ter organismos, centenas e milhares de vermes no teu intestino, que ficam espoliando você, que ficam roubando seus nutrientes, seu sangue, sem dúvida vão cobrar o preço. O indivíduo vai emagrecer, ele vai ficar debilitado, vai ficar fraco. Né? Esse é um quadro geral daquilo que a gente vai começar a estudar a partir de agora no segundo bimestre. Então a gente tem aqui um mapa conceitual que mostra algumas características gerais. O professor vai repetir esse mapa aqui nas nossas próximas aulas, para a gente entender bem a diferença entre esses organismos. Né? Primeiro eu tenho aqui uma definição geral dos hominídeos, são os vermes intestinais, alguns ocupam outros sítios, né, mas em forma geral são intestinais, e a gente tem três grupos principais. Nós temos os nemateumintos, são os vermes arredondados, chamados também de cilíndricos. Né? Eles apresentam um sistema digestivo completo e eles apresentam ali uma simetria bilateral. Então, o corpo deles é simétrico, apresenta as duas partes do corpo, direita e esquerda, de forma idêntica. Né? Muitas doenças que dão problema ao ser humano são nemateumintos, o maior grupo na prática aqui para a gente. Depois disso, vem o segundo grupo, são os plateumintos, aqueles vermes chamados de vermes achatados. Ou seja, dorso-ventralmente parece que você esmagou, né? Você fez uma pasta com eles. Esses parasitas, eles apresentam um sistema digestivo incompleto. Ou seja, eles dependem da gente para adquirir seus nutrientes. A gente vai conversar um pouco sobre eles nas próximas semanas. Né? A gente tem uma divisão geral entre trematóide e cestoda. Aquele parasita que a gente viu na aula prática, a solitária, tênia, é um cestoda. Ele está dentro desse grupo. Né? Ele não é um verme arredondado, ele é um verme achatado. Né? E, finalmente, a gente tem os acantocéfalos. O acantocéfalos, né, são parasitas famosos por apresentar ganchos na sua cabeça. Eles apresentam espinhos. Né? Não tem trato digestivo. Eles precisam absorver nutrientes de forma um pouco diferente daquilo que a gente está habituado. Tá? Uma consideração final que o professor faz, para a gente encerrar nossa aula, é essa daqui, ó. Essa atualização aqui do CDC, do Centro de Controle de Doenças, do ano passado. Um boletim levantando ali o número de casos desses parasitas. Né? Você pode falar para o professor assim, professor, mas eu não escuto muito sobre doenças causadas por parasitas. Isso é tão comum? Sim, é bastante comum. Talvez não na nossa realidade.
Você tem que lembrar que dos quase 8 bilhões de indivíduos, a gente vive em regiões muito diferentes, realidades diferentes, né? Boa parte das pessoas no mundo vive no ambiente rural. Boa parte das pessoas do mundo não tem nem a garantia de ter uma refeição completa durante o dia. Então a gente mede muito o mundo pela nossa régua e a gente tem o risco de cair na ignorância, né, nesse aspecto. Veja, de acordo com a CDC, no ano passado, nós temos 1,5 bilhões de pessoas afetadas por parasita, um tipo de verme intestinal. Eu estou falando de quase 25% de pessoas no mundo que apresentam uma verminose. A cada 4 pessoas, uma está infectada por um verme intestinal. Olha que absurdo isso, pessoal, né? Isso é um número muito grande. Sem dúvida, a gente deveria. Isso aqui é um assunto muito subestimado, que o senhor pode falar, né? A gente deveria estar vendo muito mais aqui. Tá? Notícias, né? Boletins, divulgação sobre vermes intestinais. Aí você fala assim, professor, mas não no Brasil. Não, sim no Brasil, sim. Né? Se você observar, olha só o top 4 aqui das regiões mais afetadas. Américas, tanto América do Norte, Central e do Sul, em primeiro lugar, seguido África subsaariana, seguido da China e seguido do leste asiático. Essas são as 4 regiões mais afetadas por parasitas intestinais. Então a gente percebe que sim, a gente está no mapa de calor. É bastante prevalente aqui, bastante relevante para a nossa realidade. Né? Qual é o principal perfil epidemiológico de pessoas afetadas por esses vermes intestinais? Crianças desnutridas. Crianças que não recebem as refeições diárias que a gente está acostumado. Né? Então, criancinhas são o principal perfil que morrem, que desenvolvem sinais clínicos. Então, veja, o futuro dos países aqui está sendo afetado diariamente por essas doenças. Né? Olha qual é a maior ironia, né? Qual é a maior sacanagem que a gente tem na última frase. Todas essas doenças são tratáveis farmacologicamente. Ou seja, temos mais de 1 bilhão de pessoas afetadas, temos crianças morrendo e, no entanto, já sabemos como controlar e como tratar a doença. Olha que grande contrassenso isso, né, pessoal? Vocês, como futuros profissionais de saúde, de alguma forma, vocês têm que impactar isso. Tem que fazer diferença, né? Porque até agora, da forma como a gente fez, não está dando certo. A gente tem moléculas que são usadas para tratar e, no entanto, olha quantas pessoas ainda apresentam a doença. Né? Essas informações e outras serão temas do debate aqui de hematologia. A gente tem que discutir bastante isso, né? Para a gente tentar entender um pouco de saúde pública, tentar melhorar um pouco a nossa realidade local e global. Né? Então, isso tudo é muito importante para a gente. Okay? Essa é só uma introdução daquilo que a gente vai ver, pessoal, para as próximas semanas. Né? Para a gente concluir aqui o nosso encontro, gostaria de deixar disponível, se alguém tem alguma dúvida, alguma observação, fique à vontade. Todo mundo está tranquilo por enquanto? Beleza, então, pessoal, algumas informações, né? Por favor, responda a questão de frequência da semana, tá? Mais uma vez, o professor dá os parabéns pelo bom desempenho na prova, isso tanto para o turno da noite quanto para o turno da manhã, né? Desejo a todos uma ótima semana e a gente se vê, então, na nossa próxima terça-feira. Bom, muito obrigado e até lá.